Você tem tratado corretamente a ansiedade que você está tendo? Você tem realmente dado a devida atenção aos cuidados necessários? Vamos ver, a gente vai conversar sobre isso. Eu sou o Dr. Cleano Arruda, médico e psiquiatra. Seja bem-vindo ao canal. Olha só, uma demanda que eu vejo muito constante aqui no consultório e que eu observo muito é o fato de as pessoas estarem tratando a ansiedade de uma forma inadequada ou às vezes de uma forma parcial, ou seja, não é o todo. Imagina o que as pessoas geralmente elas estão fazendo para se tratar da ansiedade. O que você acha que elas realmente estão se tratando de que forma? Pois é, muitas vezes é apenas com a medicação. Muitos pacientes, muitas vezes, quando eu pergunto, e aí, como é que está tratando a tua ansiedade? Doutor, estou tomando remédio direitinho, estou tomando de tal dose, tal horário. Tá, e o que mais? E aí onde eles, mas como assim o que mais? Eu falei, é aquilo que nós combinamos, que faz parte do seu tratamento? Realmente ainda não tive tempo, eu ainda não priorizei, eu ainda não fui atrás de saber. Ou seja, ainda tomando apenas a medicação para tratar o transtorno de ansiedade, né? Ou o transtorno depressivo, que seria também uma outra forma de tratamento, mas é muito parecido. Então, é importante que você saiba que para que uma ansiedade seja corretamente tratada, no caso não só a ansiedade que eu falo, aquela comum que a gente tem todo dia, não. O transtorno de ansiedade, tá? Que é quando os sintomas estão para além do seu controle, quando os sintomas estão realmente impactando a sua vida e está te gerando uma disfunção. Está prejudicando o teu dia a dia, está prejudicando o que você geralmente costuma fazer e não está conseguindo, tá bom? É disso que eu estou falando, tá? Então, a medicação, gente, é um dos pilares do tratamento. Não é o pilar do tratamento. É aí onde muita gente acaba se escorando apenas nesse único tratamento, que no caso seria a medicação, e não tem o sucesso muitas vezes esperado. Porque para tratar a ansiedade, eu tenho que compreender quais os fatores, né? Quais os pilares que eu tenho que cuidar para que esse tratamento seja adequado. Veja só, a Organização Mundial de Saúde, ela define nós, né, ser humano, como um ser biológico, psicológico, social e espiritual. Então vamos lá, primeiro item é o lado biológico. Primeiro, como é que está o cuidado com a sua saúde física? Você está praticando atividade física? Na verdade, exercício físico, né, que é diferente da atividade física. Exercício físico é você realmente ter aquele tempo reservado para você fazer movimento ou uma sequência de movimentos que seja por um tempo determinado que vai gerar realmente um impacto na sua saúde. Então, você está fazendo um exercício físico diariamente? Você está cuidando do seu corpo de que outra forma? Como é que está a sua alimentação? Né? Um ponto muito importante. Muito importante para que a tua ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo ou outro transtorno mental, né, possa realmente ser bem cuidado. Está mais que provado há muito tempo, a cada vez mais os artigos científicos vêm apontando, vêm mostrando, vêm evidenciando a importância da nutrição para a saúde mental. Tem uma área, inclusive, que eu gosto muito de estudar, que é a psiquiatria nutricional, onde a gente compreende a importância da alimentação no transtorno mental, né? Muitos alimentos são inflamatórios, inclusive eles podem potencializar os sintomas ansiosos e depressivos. Você sabia disso? Pois é, tem muitos alimentos que inflamam o sistema nervoso, por exemplo. Inflamando o sistema nervoso, vai inflamar as regiões responsáveis pelo humor, pela atenção, pela concentração, pela tua parte da vontade, da comunicação. Então isso pode realmente trazer impactos na sua vida. Então, cuidar da alimentação, evitar os alimentos inflamatórios. Muitas vezes são os que contêm muito açúcares refinados, né? O glúten, as massas, os carboidratos. Então, evitar os industrializados, procurar comer de forma mais básica possível, no sentido de alimentos naturais. Né? Já ouviu aquela questão? Desembrulhe menos, descasque mais. Né? Ou seja, o que for mais natural possível. Ou a fruta, os legumes, os cereais,
as carnes, enfim. Então a gente pode evitar muita coisa que muitas vezes a gente mesmo está se adoecendo por isso, né? Então o lado físico, né, é um dos pontos principais que eu já falei. O lado psicológico. E aí, como é que está o cuidado que você está tendo em relação ao seu emocional, os seus sentimentos? Como é que você está lidando com aquilo que te afeta? Como é que você está se sentindo onde você se encontra, né? Como é que você se sente onde você se relaciona, com quem você se relaciona, com o teu trabalho, com o teu dia a dia? Como é que você lida com os estresses? Como é que você lida com as sobrecargas? Como é que você lida com as múltiplas funções que você exerce? Esse é o lado psicológico, ou seja, talvez o mais desafiador, né? É onde as pessoas muitas vezes acabam tendo, né, mais patologias envolvidas, porque é um campo muito subjetivo e é um campo que realmente está, né, lidando com os demais, está meio que regendo os demais campos, na verdade. Por isso que é tão importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Muita coisa começa aqui, na nossa mente. Se a gente não estiver bem, não conseguir lidar com nossas emoções, o resto adoece. Isso é consequência imediata, você concorda? Então, aí eu pergunto, como está o teu cuidado com o teu psicológico? Você está realizando a sua psicoterapia? O seu acompanhamento psicológico? Você está indo para o psicólogo para lidar com as suas emoções, você saber lidar com suas emoções, com seus sentimentos, se compreender, né? Entrar em contato com as suas questões. Porque se eu não souber lidar com as minhas questões, como eu não vou sentir o que está me afetando? Sente. E aí sente de forma às vezes muito intensa, disfuncional, que é aí onde a ansiedade ela se aflora mais, né? Que é a manifestação desse incômodo. Então, falar de si, né? Não só falar, mas expor, elaborar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu me relaciono, isso me traz consciência, né? Eu trazendo consciência, isso aumenta a minha possibilidade de saber lidar com o que me afeta. Portanto, eu vou tender a saber lidar melhor para ter um pouco mais de controle sobre aquilo que antes eu não sabia que eu podia ter um certo controle. Importante isso, tá? De fundamental. E aí onde os pacientes muitas vezes não aderem, né? Ou por resistências internas, ou por dizerem que isso é besteira, isso é frescura, eu vou pagar para poder falar para alguém, só para contar a minha vida, e vai que essa pessoa aí fala as coisas por aí, né? Já escutei muito isso, desconfiança de pacientes, né? De que não vai ao psicólogo com medo das coisas que serem comentadas lá serem espalhadas, né? Aí eu falo da questão ética que todo profissional deve ter, né? Ter esse juramento para que realmente o trabalho seja muito bem feito. E, inclusive, eu sempre digo, eu faço psicoterapia. Nesse momento de agora, tenho aí uma certa pausa, mas já faz 6 anos que eu realizei acompanhamento psicológico. 6 anos. Então, o Cleano, de 6 anos atrás, certamente está bem evoluído, né? É claro que a evolução é um processo, né? Tenho que evoluir muito mais. Mas façam, gente, psicoterapia é libertador. É onde realmente você vai encontrar o que de fato mexe contigo, né? Qual é a tua essência? Quais são os teus limites? Como é que eu lido com aquilo que muitas vezes me afeta, tá bom? O terceiro pilar é o social, né? Nós somos um ser social. Então, como é que está eu no mundo? Como está eu com as pessoas, nos meios onde eu frequento, com quem eu convivo, nas minhas relações? Como é que eu estou lidando com isso? Como é que eu estou me comportando nesses meios? Será que eu estou me permitindo me socializar mais? Porque o contato com o outro, isso realmente nos acrescenta muita coisa. Isso realmente nos faz até nos colocar os limites, né? Com o outro, a gente precisa respeitar também o espaço do outro. Isso também nos ensina muito. E o contato com o outro é troca de experiência. É saber lidar com as questões do outro também. É se afetar e ser afetado pelo outro. Isso é construtivo. Isso é muito rico. Então, como é que está seu social? E aí vem um detalhe que eu falo aqui. Isso aqui também abre campo para a gente falar de um assunto muito pertinente.
desse meio social também existem as relações tóxicas, né? Que também influenciam demais até. Então, se perguntar como é que estão os teus ambientes que tu frequenta, será que você realmente está tendo um ambiente saudável onde você frequenta, as relações são saudáveis? Ou são pessoas que só te falam coisas ruins? São pessoas que só acrescentam coisas negativas na tua vida? Quando te vê, já vai logo contando ali uma fofoca, né? Já vai logo te contando uma desgraça que aconteceu, já vai logo falando de mal do que ela está sentindo. Há muitas pessoas assim, né? Que só falam negatividades. Então é importante você também se perguntar e se analisar em que meio social eu estou inserido, em que contexto eu estou inserido, em que água eu estou me alimentando, ou seja, eu estou cercado de coisas boas ou tem coisas muito ruins que acabam me contaminando e me deixando mal e consequentemente afetando minha saúde mental. Muito importante isso. Cuida, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso, isso é fundamental para ter uma saúde mental. Eu selecionar os meios que eu frequento, as pessoas que eu quero conversar, que eu quero estar perto de mim. Nem todo mundo foi feito para estar perto da gente, realmente. Isso aí é a conclusão que eu tiro da minha vida. Então, analise também a sua, tá bom? E o quarto pilar, para a gente poder ir concluindo aqui, é a espiritualidade. Né? Isso aí é essencial. Né? Como é que anda a tua espiritualidade? Como é que você tem se conectado com esse ser superior que você acredita? Com o que te atravessa? Como é que você está lidando com isso? Como é que está a tua conexão com esse maior? Né? Muitas vezes aqui eu vou trazer para a nossa realidade, né? Deus, como é que está o seu contato com Deus? Como é que está a sua espiritualidade em relação a isso? Como é que está a tua confiança, a tua fé? Como é que tu está se alimentando ao teu espírito para que você consiga atravessar as barreiras, as dificuldades da vida, do cotidiano? Como é que está a tua esperança para além do que existe aqui? Como é que estão as tuas perspectivas? Você tem colocado o controle das coisas que você não tem controle nas mãos daquele que tem controle? Porque uma das questões que eu observo muito na pessoa ansiosa é a tentativa de querer manter o controle das coisas e não consegue. Simples assim. A gente não tem condições de ter controle sobre quase nada, né? Nem mesmo que a gente pense a gente tem controle, quanto mais sobre o outro. Concorda? Então, muitas vezes os ansiosos sofrem por isso, achando que conseguem ter o controle sobre as coisas. Mero engano. É uma perda de energia muito grande fazer isso. Né? É um desperdício de fato. É um gasto de energia muito grande, inclusive mental. E aí é um dos motivos de grandes insônias, muitas vezes, né? De estresses, de irritabilidades, de descompensação emocional, e aí vai. Então, resumindo, precisa analisar teu aspecto biológico, teu aspecto que é o corpo que eu falei, teu cuidado com o teu corpo, tua saúde, tá fazendo exames, tá tomando alguma suplementação, tá cuidando de alguma patologia física, tá realmente fazendo os seus acompanhamentos com os médicos, com o dentista, né? E com outros profissionais da área da saúde. Como é que está a tua saúde psicológica? Está indo ao psicólogo? Está fazendo as terapias afins, né? Tem recursos que são terapêuticos também, como por exemplo, escutar música é terapêutico, é um hobby interessante, né? Então assim, terapêutico é aquilo que te faz bem naquele momento. Não é terapia, é diferente, tá? Mas é importante também te incluir algumas coisas terapêuticas que a gente realmente curte bastante. A música, né? A diversão, os hobbies, os livros, enfim, os filmes, etc. E a terceira coisa é como é que está você no social, né? Tuas relações. E o quarto, espiritualidade. Tá ok? Eu espero ter acrescentado na sua vida. O objetivo aqui é realmente levar informações relevantes que possam realmente serem úteis à sua vida, que você possa realmente praticar isso, né? E ter a saúde mental. Tá vendo aí que eu falei tudo isso e nem falei da medicação, né? Ou seja, medicação é um detalhe no tratamento, não é o todo. Se você cuidar disso tudo aqui, provavelmente você vai nem precisar da medicação. Mas muitos, infelizmente, não cuidam desses 4 pilares e acabam muitas vezes necessitando da medicação, ou até quem cuida desses 4 pilares, às vezes tem casos que precisa da medicação, porque de fato ela tem um papel que essas 4 coisas aqui às vezes não cumpre, não consegue cobrir na verdade,
porque está um nível mais avançado, ou tem questões mais específicas que precisa cuidar numa consulta. Então fica aqui a minha consideração a você. Desejo muito que Deus te abençoe, que Deus transforme a sua vida, a sua mente, porque transformando a sua mente, transforma a sua vida. E eu sou muito grato a Deus por ser instrumento dele para transformar a mentalidade das pessoas com essas informações, com esses diálogos, né? Com esses vídeos aqui no canal. Portanto, se você curtiu, se você gostou, comenta aqui, compartilha, curte, se inscreve no canal. Tu vai me ajudar a levar essas informações a inúmeras pessoas, que esse é meu sonho, esse é meu propósito. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui. Deus te abençoe. Um abraço.